Este trabalho de conclusão de curso é apresentado ao curso de Biomedicina do Centro Universitário São Camilo como requisito parcial para obtenção do título de biomédico. Olá, sejam muito bem-vindos a esta apresentação virtual de trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Amos Eduardo da Silva, graduando em Biomedicina pelo Centro Universitário São Camilo. O meu orientador é o professor Dr. Fábio Mitsu Lima e o tema do meu trabalho é terapia gênica como alternativa ao transplante alogênico de células tronco hematopoéticas para tratamento da anemia falciforme. A anemia falciforme é causada por uma disfunção de células contidas nos vasos sanguíneos, conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Essas células normalmente possuem a forma de disco bicôncavo. Porém, na anemia falciforme, os eritrócitos perdem a forma original e ficam alongados, semelhantes a uma foice. Isso deixa a membrana celular mais frágil e suscetível ao rompimento. Devido a isso, os pacientes apresentam uma anemia crônica do tipo hemolítica. A doença é causada por uma alteração físico-química nas subunidades beta das hemoglobinas, que são metaloproteínas dos eritrócitos que realizam transporte de oxigênio. A hemoglobina variante com alteração na cadeia beta, que está presente na anemia falciforme, é chamada de hemoglobina S. Os afetados herdam cromossomos 11 contendo uma transversão de adenina por timina no gene da beta-globina humana. Como resultado, há uma substituição de ácido glutâmico polar por uma valina apolar na estrutura primária de subunidades beta-globínicas, dando origem à hemoglobina S, responsável pela formação de polímeros que distorcem a forma dos eritrócitos. Essas células também tendem a se aderir com mais facilidade ao endotélio e aos leucócitos, obstruindo o fluxo sanguíneo e comprometendo a disponibilidade de oxigênio a diversos órgãos e tecidos. A curto prazo, a vasoclusão pode resultar em acidente vascular encefálico, síndrome torácica aguda, priapismo e crises de dores intensas, sendo essa última o principal motivo de busca por atendimento médico. Já a longo prazo, os danos da isquemia se acumulam e podem levar a retinopatia, ulcerações na pele, perda da função do baço e falência renal. O tratamento atual é baseado no uso contínuo de hidroxiureia, um fármaco mielossupressor antivasoclusivo que também atua como antihemolítico por aumentar a síntese de hemoglobina fetal, uma hemoglobina endógena antipolimerizante. Alguns indivíduos são refratários a esta medicação e desenvolvem complicações graves de forma recorrente, e é geralmente nesses casos em que a terapia curativa é indicada. O transplante alogênico de células tronco hematopoéticas, também conhecido como transplante de medula óssea, é a única terapia disponível na prática clínica que é capaz de curar a anemia falciforme. Em suma, o procedimento é baseado na colheita de células tronco hematopoéticas de um doador aparentado, geralmente um irmão, seguida pela infusão dessas células no receptor, para que haja a produção de um novo sangue contendo eritrócitos funcionais. Apesar de ser uma doença curável, a maioria dos afetados com indicação para o TCT-H-halo enfrentam dificuldades durante a busca por doadores compatíveis, que são escassos. Segundo a Sociedade Europeia de Transplantes de Medula e Sangue, apenas 18% dos afetados com indicação para o TCT-H-halo encontrarão um irmão saudável e compatível para servir como doador de medula óssea. Em decorrência dessa falta de doadores compatíveis, o transplante curativo é inacessível para a maioria dos afetados, o que cria uma urgência para o desenvolvimento de terapias alternativas menos restritivas que possam beneficiar um número maior de pacientes. Nesse contexto, a terapia gênica surge como uma alternativa que poderia beneficiar um número maior de afetados do que o TCT-H-halo. Nessa abordagem experimental, as células tronco hematopoéticas do próprio afetado são colhidas, modificadas geneticamente in vitro e em seguida reinfundidas, de modo que deem origem a eritrócitos funcionais. Como visto, a falta de compatibilidade faz com que apenas uma minoria dos afetados tenha acesso à terapia curativa.
Por eliminar a busca por doadores, a terapia gênica poderia ser considerada como uma alternativa menos restritiva e que permitiria o acesso de um número maior de indivíduos à cura. Este trabalho teve como objetivo geral identificar as principais evidências científicas da capacidade da terapia gênica em curar anemia falciforme, bem como em compreender as vantagens desse procedimento sobre o TCT-H-ALO. Dentre os objetivos específicos destacam-se compreender a patogênese, diagnóstico e tratamento da doença, bem como os indicadores do potencial terapêutico da terapia gênica. Este trabalho é uma revisão bibliográfica narrativa. O levantamento de dados foi realizado por meio de consultas a livros da biblioteca da universidade e artigos científicos em bases de dados virtuais. Foram consideradas obras publicadas entre os anos de 1900 e 2020, e as buscas foram guiadas por descritores como anemia falciforme, transplante, terapia gênica e os correspondentes em inglês. Na primeira parte do trabalho, descobriu-se que a mutação falciforme foi introduzida no Brasil durante o período da escravidão, com a chegada de africanos portadores da variante genética. Em decorrência disso, a incidência da doença é maior nos estados com grande proporção de indivíduos que se autodeclaram pretos ou pardos, como a Bahia, onde há um afetado a cada 650 nascidos vivos. A incidência da doença é menor em estados com maior proporção de indivíduos de origem caucasiana, como no Rio Grande do Sul, onde há apenas um afetado a cada 11.000 nascidos vivos. Quanto à patogênese, identificou-se que a polimerização de HbS é causada pelo estabelecimento de interações hidrofóbicas entre aminoácidos apolares da cadeia beta-globínica, especificamente entre a valina beta-6, produto da mutação falciforme, e a fenilalanina beta-85 e a leucina beta-86. Apesar do mecanismo da vasoclusão não estar totalmente elucidado, essa seria decorrente de um aumento de interações adesivas entre antígenos eritrocitários para com moléculas de adesão dos leucócitos e endotélio, a saber, os antígenos BCAM e LU do sistema Luteran para com a integrina alfa-4 beta-1 leucocitária e antígenos do sistema LW para com a integrina alfa-5 beta-3 endotelial. Essas interações ocorreriam sobretudo na inflamação, sendo esse evento um fator de risco para a ocorrência de crises vasoclusivas. Quanto ao diagnóstico da doença, houve uma drástica redução da mortalidade infantil por anemia falciforme no Brasil a partir da implementação do Programa Nacional de Triagem Neonatal em 2001. Por meio desse programa, os recém-nascidos são triados para hemoglobinopatias no procedimento popularmente conhecido como teste do pezinho, a triagem neonatal, e casos suspeitos passam por ensaios confirmatórios a partir dos 6 meses de vida. Uma vez confirmada a anemia falciforme, os afetados podem iniciar o tratamento em redes de atenção primária e também são cadastrados em centros de referência para o atendimento especializado. Quanto ao tratamento, descobriu-se que além da hidroxiureia, os afetados podem precisar de transfusões de sangue, principalmente para evitar a progressão de uma complicação clínica aguda para o óbito. Já em relação ao TCT-H-ALO, os que mais se beneficiam são crianças e adolescentes menores de 16 anos, devido possuírem poucos danos crônicos em relação aos adultos. Nesta faixa etária, a taxa de cura é de 95% e a mortalidade associada ao procedimento é inferior a 5%. Quanto à modificação genética na anemia falciforme, descobriu-se que, embora essa seja realizada nas células-tronco hematopoéticas, a modificação é delineada para ser expressa apenas na linhagem eritrocítica, com o objetivo de aumentar a produção de hemoglobinas que não tenham afinidade pela beta-globina mutada, ou seja, o objetivo é aumentar a síntese de hemoglobinas antipolimerizantes, resultando na correção do fenótipo falciforme. 3 estratégias têm sido elaboradas para que a cura da doença por terapia gênica possa ser alcançada.
A primeira delas é chamada de adição de genes. Nessa, as células tronco hematopoéticas recebem, por meio de um vetor viral, transgenes que codificam para globinas antipolimerizantes, que, ao serem expressas, inibem o contato entre os polímeros de HbS. A segunda é chamada de indução do gene da gama-globina humana, HbG. Nessa, as células tronco hematopoéticas são modificadas por um vetor viral, de modo a inibir os repressores do gene da gama-globina, permitindo assim o aumento da produção da hemoglobina fetal, que também é antifalsizante. Já na correção da mutação falciforme, o genoma das células tronco hematopoéticas é reparado, de modo que a transversão A por T no gene da beta-globina seja corrigida, permitindo assim a restituição da produção da hemoglobina do adulto no lugar da hemoglobina S. Quanto à aplicação da terapia gênica em seres humanos, até julho de 2020, 11 protocolos de ensaios clínicos de terapia gênica para anemia falciforme haviam sido registrados na plataforma clinicaltrials.gov, sendo 8 dessas estratégias de adição de genes e 3 de indução do gene da gama-globina. Em 2 desses ensaios foi relatada a ocorrência de cura da anemia falciforme após a aplicação do produto investigacional em participantes da pesquisa. Um desses resultados foi publicado em 2017 no periódico The New England Journal of Medicine e relata o caso de um participante de 13 anos com anemia falciforme que até então sofria de crises de vasoclusão, internações recorrentes e havia tido 2 episódios de síndrome torácica aguda. O participante da pesquisa foi submetido a um transplante autólogo, onde as células tronco hematopoéticas foram modificadas ex vivo por um vetor lentiviral codificador de uma beta-globina mutada para o aminoácido 87. A mutação na globina recombinante estende a cadeia lateral do aminoácido 87 em um carbono, o que é suficiente para impedir fisicamente a interação entre valina beta-6 e os resíduos de leucina e fenilalanina. 15 meses após o transplante autólogo, o paciente não apresentou nenhuma das complicações características da anemia falciforme, nem foi hospitalizado. Todas as medicações foram descontinuadas após esse período e o paciente tornou-se independente de transfusão. Assim, esse foi considerado como um caso de remissão da doença após uma intervenção gênica. Um dado interessante gerado pelo experimento é esse gráfico de linhas que demonstra a proporção de frações hemoglobínicas em função do tempo pós-transplante. É possível observar que a partir do terceiro mês pós-transplante autólogo ocorre uma queda de hemoglobina A, a linha azul, em razão da descontinuidade das transfusões de sangue após o 88º dia pós-transplante. Nesse mesmo mês, ocorre um aumento expressivo de hemoglobina recombinante, em verde, e de As concentrações dessas hemoglobinas se estabilizam em 48% e 49%, respectivamente, após o 9º mês do transplante. E esse resultado indica o sucesso na expressão do transgene pela linhagem eritroide após a terapia gênica. Outro resultado de um ensaio clínico foi publicado recentemente, em junho de 2020, em um congresso da Associação Europeia de Hematologia e demonstra a eficácia da terapia gênica para o tratamento da anemia falciforme. Um dos participantes da pesquisa em questão era portador da doença e vinha apresentando crises vasoclusivas recorrentes. O participante teve as células tronco hematopoéticas tratadas com CRISPR-Cas9, que foi direcionado para realizar a deleção do enhancer de BCL11A, um gene que codifica um fator de transcrição repressor do gene da gama-globina humana. Como resultado do knockdown do repressor, o gene da gama-globina humana fica desinibido, levando ao aumento da síntese de hemoglobina fetal. Semelhantemente ao caso anterior, o participante de pesquisa deixou de apresentar as complicações clínicas características da anemia falciforme e também não foi hospitalizado nos 6 meses pós-transplante. Sendo assim, esse pode ser considerado como um outro exemplo de remissão da doença após uma intervenção gênica.
Esse gráfico advém dos resultados clínicos do participante tratado com CRISPR-Cas9 e demonstra a eficiência do tratamento em induzir a síntese de hemoglobina fetal. Então, no eixo Y, as frações hemoglobínicas e no eixo X, o tempo pós-transplante. É possível identificar que há um aumento da fração de hemoglobina fetal, representado pelas caixas azuis, e que esse atinge uma concentração superior a 47% no sexto mês pós-transplante. Já a hemoglobina S diminui a sua proporção em relação ao período pré-transplante e ela atinge um valor que é muito semelhante ao encontrado nos heterozigotos, nos portadores do traço falciforme, que são os indivíduos assintomáticos. Nos dois ensaios, as reações adversas observadas não foram associadas à infusão do produto investigacional. Quando comparada ao TCTH-ALO, a terapia gênica aumenta o número de indivíduos que podem ser elegíveis à terapia curativa. Além disso, o procedimento tem risco ausente para o desenvolvimento de doença do enxerto contra hospedeiro e risco mínimo de rejeição devido à alta tolerância às células troncomatopoéticas próprias. Pelo mesmo motivo, o procedimento não requer o uso de imunossupressores no pós-transplante, o que minimiza os riscos de desenvolvimento de infecções oportunistas. Apesar disso, a terapia gênica está disponível apenas em protocolos de pesquisa clínica. Apesar de não terem sido detectadas reações adversas nos estudos clínicos iniciais, a segurança e eficácia a longo prazo ainda são desconhecidas. Os pacientes com estado de saúde muito debilitados podem não ter acesso a esse procedimento, uma vez que ele é intensivo e requer uso de quimioterápicos antineoplásicos como preparativo. Por fim, o custo inicial estimado é superior a $500 mil, de forma que o suporte governamental seria essencial para o financiamento ou barateamento desse procedimento, e de forma que indivíduos não abastados pudessem ter acesso a esse tipo de terapia curativa. Assim, os resultados atuais de ensaios clínicos demonstram que a terapia gênica é capaz de curar a anemia falciforme. O procedimento é capaz de tornar a maioria dos afetados elegível à terapia curativa, incluindo aqueles que não possuem um doador compatível. Os resultados clínicos atuais, apesar de promissores, são advindos de grupos pequenos de participantes e precisam ser replicados em estudos com um número maior de participantes de pesquisa para que considerações mais concretas sobre segurança e eficácia do procedimento possam ser realizadas. Com base no crescente interesse da indústria pelo desenvolvimento de terapias gênicas, é possível que em breve essa modalidade terapêutica se torne uma alternativa ao TCT-H-ALO disponível na prática clínica.